E há informações adicionais em relação à postura dos Estados Unidos. O que poderá acontecer? Depois das ações na Venezuela, os Estados Unidos passaram a intensificar críticas e até ameaças a Cuba, Colômbia e Groenlândia. A região semiautônoma, que está dentro das fronteiras da Dinamarca, é vista pela gestão Trump como essencial para a estratégia de segurança nacional dos americanos, além da potencial riqueza em minerais críticos. Recentemente, a secretária de imprensa da Casa Branca, a Caroline Leavitt, disse que Trump não descarta uma invasão militar à Groenlândia, mas agora o secretário de Estado, Marco Rubio, afirma que o interesse do governo é comprar o território. Já sobre a Venezuela, Rubio declarou que os Estados Unidos possuem um plano em 3 etapas para o país, sendo o primeiro, estabilizar a situação na região para evitar o caos, o surgimento de um novo ditador, depois recuperar a nação e, por fim, promover a transição política para a democracia. Dávila, essas são as etapas que nós falávamos. Queria que você discorresse sobre essa ideia dos Estados Unidos nesse processo de transição de poder na Venezuela. Depois a gente trata sobre os outros estados. Bom, primeiramente é isso. A transição, quem dita a transição é o maestro. O maestro é o presidente empoderado. Se você tem uma figura democrática empoderada para fazer essa transição, nós vamos ter uma consequência totalmente diferente se você tem uma ditadora empoderada. Essa ditadora não vai... E a ditadora empoderada é a perpetuação das gangues que vem trazendo a desgraça na Venezuela, que vem explorando o tráfico de drogas, que vem colocando o que o Mota está dizendo aqui em risco, justamente essa questão do tráfico de drogas. Está lá todos os chefes de cartel de drogas ali no poder e não vão sair dali. Então, que transição é essa? Não é uma transição. Isso... Mas você interpreta a Delcy como a continuidade do Maduro. Total. Ela está no governo do Maduro desde criancinha, está lá, é óbvio. Então não tem a menor chance da Delcy ser agora a democrata que vai fazer a transição democrática. Então, esse é um ponto fundamental. É o maestro que faz. Quando você vê a história, o que aconteceu na Alemanha ou na Itália, foi a credibilidade pessoal de uma liderança como Adenauer na Alemanha e como De Gasperi na Itália, que conduziram esse projeto. É o exemplo da sua história que valeu até a reconstrução das instituições. Quando você não tem instituição, Caniato, a única coisa que você tem é a reputação do líder. É isso que vale. Esse é o cacife. E quem tem esse cacife hoje na Venezuela é Maria Corina Machado. Ela representa o que foi Adenauer na Alemanha, ela representa o que foi Alcide de Gasperi na Itália. Então, isso é muito importante. Quem vai fazer? Quem é que tem a legitimidade para fazer isso? Se você coloca uma ditadora para fazer isso, bom, então não vai ter transição nenhuma. Esse é o ponto fundamental. E isso me parece que não está no radar das preocupações dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão com uma ideia que se ele tiver um fantoche, se a Delcy topa ser fantoche americano e fazer tudo que o Marco Rubio mandar, que está tudo bem. Não está tudo bem, porque você não vai despoluir as instituições do chavismo. Então, é fundamental. O plano, eu não discordo do cronograma do plano do Marco Rubio. O que eu discordo é quem é o maestro dessa orquestra. O maestro dessa orquestra tem que ser Maria Corina Machado. Não pode ser, de maneira alguma, Delcy Rodrigues. Rápida parada para você que nos acompanha pela rede. Mas nós seguimos aqui analisando e debatendo a questão que envolve a transição de poder na Venezuela. Você, Acácio, como interpretou essa fala de Marco Rubio, a transição dividida em 3 etapas, algo que deve consumir talvez bons anos na Venezuela? E a figura de Delcy Rodrigues, né? Há quem entenda que ela tenha feito o jogo duplo. O Mota trouxe uma informação que é divulgada em alguns veículos de comunicação ao redor do mundo, de que ela teria, inclusive, dado os nomes de algumas figuras e passou informações estratégicas para as forças norte-americanas. Enfim, muitas dúvidas a respeito desse processo. Óbvio que alguém de dentro passou essas informações e alguém que tinha muito acesso a todas as circunstâncias. E quando eu falo informações, não só relacionadas
a localização do Maduro, mas informações institucionais, perfil dos protagonistas do governo Maduro, informações geopolíticas em termos de Venezuela, em termos territoriais. Então, e ela preenche todos os requisitos para ter cumprido este papel. E quando eu digo ela, no singular, é importante nós lembrarmos o seguinte: ela teve um papel extremamente importante durante todo o chavismo, e na Venezuela, diferentemente do que acontece no Brasil, o vice não é eleito numa chapa junto com o presidente. O vice ou a vice é escolhida pelo presidente. Então ela foi uma escolha pessoal de Nicolás Maduro, por algumas circunstâncias que é muito difícil nós julgarmos agora. Mas é fato que ele entendeu por bem que deveria se aproximar dela e tê-la ao seu lado. Em segundo lugar, ela é irmã do presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que é o legislativo venezuelano, um legislativo todo ele composto por chavistas entusiastas de Maduro, e se ele foi eleito pelos seus pares para figurar nesse papel, ele obviamente também dispunha da confiança do chavismo e do, não sei se é correto falar, do madurismo, do regime relacionado ao Maduro. Então ela tem uma proximidade muito grande com tudo isso. Nós tivemos aqui no Brasil um político que certa vez disse que nós estávamos mandando o bandido de volta para a cena do crime. No caso da Dilce, da vice-presidente, me parece que ela se mantém um pouco na cena do crime, tendo participado de tudo isso. Pois é, a gente segue trazendo as informações a respeito desse plano de transição de poder, informação que foi divulgada no dia de hoje por Marco Rubio. Ele é o chefe da diplomacia dos Estados Unidos. Vou passar também para o Mota, só a direção, confirma para mim quanto tempo a rede chega para se juntar a gente aqui na programação da Jovem Pan. Daí eu passo para o Mota e aí todos acompanham a análise do Mota na íntegra. Inclusive, nós falávamos sobre essa situação que envolve esse plano de transição. O tema da enquete do dia trata disso, então a gente queria compartilhar com você, se você puder votar, manifestar a sua opinião, enfim, como você pensa a respeito dessa estratégia norte-americana, vote em jovempan.com.br ou então no YouTube do programa Os Pingos nos Is. Entra lá e vote na nossa enquete do dia, eu conto com você. Recebendo agora a rede Jovem Pan, todos conectados em Os Pingos nos Is, a informação que nós estamos analisando, o anúncio de Marco Rubio, pelo menos uma informação preliminar, falando desse plano de transição dos Estados Unidos para a Venezuela, plano de transição dividido em 3 etapas. O que é preciso considerar em relação a essa proposta dos Estados Unidos, as críticas que foram feitas e o que deve acontecer na prática, Mota? Primeira coisa é lembrar a definição de transição. A transição acontece quando você sai de um ponto A e vai para um ponto B. Qual é o ponto A? É o estágio em que a Venezuela está hoje, ainda dominada pelo chavismo. Isso não mudou. O que mudou foi que a liderança não é mais Nicolás Maduro. A liderança agora é a Delcy Rodrigues, que é uma chavista de primeira hora, está se dizendo por aí, que foi a responsável pela queda de Maduro. Está com uma oscilação no áudio do Mota, ele está participando de um outro local, né? Geralmente a gente observa aquele cenário tradicional do Mota, né? Com a biblioteca atrás, enfim, está em um outro local e aí a internet é um pouco instável. A gente vai refazer o contato com o Mota, daí ele retoma e finaliza essa análise e reflexão.